a promessa que o Inter conseguiu em troca de um lateral com o Ceará. Eu vou te apresentar o jogador, te mostrar lances dele e tu vai entender por que esse tipo de negócio é tão bom. Espera a vinheta e vem comigo. Meu povo, e aí, tudo bem? Que bom te ter aqui mais uma vez. Marinho Saldanha por aqui com mais um vídeo do canal. Eu notei que todo mundo tem gostado, muita gente, todo mundo é pretensão minha, né? Mas muita gente tem gostado que nós temos abordado categorias de base cada vez mais aqui no canal. Aquele jogador que chegou, que tá jogando bem, que tá indo mal, enfim, o que tá acontecendo nos times inferiores do Inter. Esse vídeo também é sobre isso. Eu vou te falar que uma promessa chegou ao Internacional, foi anunciado nos últimos dias, numa troca que já estava firmada há algum tempo do lateral Paulo Vitor, que foi para o Ceará. Já mais detalhes e vídeos desse jogador que me parece muito interessante. Esse conteúdo aqui, ó, é um oferecimento de KTO. Você vai acessar depois de ver o vídeo kto.com para dar aquela brincada, apostar, botar uns pila no bolso. Eu faço isso sempre. Tem rodada do Brasileirão no fim de semana. Muita coisa boa pode acontecer no mercado de escanteios, hein? Então, cria a tua conta na KTO. Usa o código Marinho quando for pedido um código promocional, porque eu tô te dando 20% de bônus no teu primeiro depósito. Isso quer dizer que 20% do dinheiro que tu colocares lá, se a aposta der errado por um infortúnio, ele volta para tua conta. Não esquece, cria lá tua conta em kto.com, usa o código Marinho e bora ser feliz. Opa, agora bora falar do Inter. O nome dele é David, ele é meia e tem 19 anos. É uma promessa do Ceará. E o Ceará tem se consolidado como um formador interessante de jogadores. O Luca, por exemplo, do time principal do Inter, foi formado no Ceará. Esse jogador chegou ao Internacional por empréstimo, vindo do Ceará na troca que envolveu o lateral esquerdo Paulo Vitor. O Paulo Vitor estava no Vasco, não houve um acordo do Inter com o Vasco, ele voltou, não seria aproveitado e foi repassado ao Ceará. Além do David, o Inter conseguiu um outro atacante do Sub-17, Gabriel Amaral, se não me engano o nome dele aqui. Isso, Gabriel Amaral, que também chegou nessa troca para esses empréstimos também por empréstimo, mas esse menino é mais jovem, tá? O vídeo é focado no David, porque esse David, ele é uma grande promessa da equipe nordestina. Ele chega para o sub-20 do Inter, ele foi anunciado aí nos últimos dias como jogador das categorias de base, mas ele não é só jogador de categorias de base há bastante tempo. A estreia do David no time principal do Ceará aconteceu em 2021, quando ele jogou no estadual praticamente toda a participação do Ceará entre idas e vindas no banco de reservas, chegou a fazer gol, deu assistência, isso pelo time principal. Ele chegou a ser relacionado para uma partida da Copa Sul-Americana do Ceará. Então ele foi inscrito em competição internacional, não é apenas um menino de categorias de base. No ano passado, ele seguiu sendo parte do elenco principal, às vezes, e outras descendo para a base do Ceará. Ele fez sua estreia, seu debut no Campeonato Brasileiro Principal, no último jogo da competição contra a equipe do Juventude. Ele participou daquela partida, foi o primeiro jogo dele de Brasileirão. Então pensa aí na carreira dele, um destaque das categorias de base, como tantos outros são, mas ele estreou com 17 para 18 anos no time principal, né? No principal do Ceará. Já fez gol, já deu assistência, já jogou estadual, já jogou campeonato brasileiro. Então, experiência bastante ele conseguiu nesses últimos tempos. Antes de retomar o assunto, David, te falar como esse tipo de negociação é importante para o clube, eu vou te mostrar vídeos dele jogando pelo Ceará.
Além de tudo isso que eu já te falei, o David também tem passagens por seleção brasileira. Ele foi convocado para a seleção brasileira sub-17 e também para a seleção brasileira sub-20. Então é realmente um jogador que tem tudo para dar certo, tem tudo para estourar o meia David. Sobre o modelo de negócios. Bom, ele chega ao Internacional com um empréstimo com cláusula de compra. Ao fim do vínculo, o Inter pode exercer essa cláusula e contratar o jogador em definitivo, dependendo do rendimento dele. Com o Ceará, ele tem contrato até 2025. E por que esse tipo de negociação é tão importante para o clube? Porque quem consegue as melhores contratações é quem descobre os melhores jogadores antes. Prospectar jogadores nas categorias de base é o segredo do sucesso de todos os clubes que não têm orçamentos milionários, como Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo. Quem não tem todo esse dinheiro precisa fazer exatamente isso que o Inter fez. Contratou um jogador que parece promissor por empréstimo, ou seja, não investiu alto na chegada dele no momento. Se ele for bem, se ele for tudo isso mesmo, o Inter compra os direitos dele por um valor já estabelecido, não tão grande assim, e tem tudo para daí ele explodir no Internacional e valer muito mais. Eu vou dar um exemplo para vocês da época que eu era setorista do Grêmio no UOL, tá? O Grêmio contratou o volante Wallace, aquele grandão assim que hoje tá no futebol europeu, se não me engano, passou por seleção brasileira, foi campeão olímpico, sabe? O camisa 5, Wallace. Exatamente dessa forma, numa troca com o Avaí, que queria o meia Marquinhos e cedeu o seu jogador de categorias de base por empréstimo com opção de compra. E depois o Wallace ficou, estourou e foi tudo isso e rendeu milhões ao Grêmio. Claro que não é jogador de seleção brasileira principal, mas é um jogador interessante e rendeu muito ao clube. Esse modelo de negociação é a solução para quem tem problemas financeiros. Por isso eu estou aqui aplaudindo essa contratação e tomara que dê tudo certo com o David no Internacional. Clica no vídeo que aparecer na tua tela, daqui a pouco eu volto com mais conteúdos aqui para você. Tomara que a gente siga produzindo conteúdos de categorias de base, porque eu gosto bastante demais desse assunto e é legal demais trazer para cá. Tchau!